Point, você tem que me Sim. trocar, né? Eu acho que sim, eu acho que eu vou ter que te tornar anfitrião. Vamos lá, Isso. já vou fazer isso. Tô gravando também, tá? Ótimo, Chico, fazer o double ótimo, é o backup. backup. Vamos lá, participantes, Tarcísio, make host. Pronto. Bem, então estamos começando aqui mais um evento do Grupo de Estudos de Tributação Internacional. Esse é um evento que me enche de orgulho, eu enquanto um dos primeiros participantes do GET, ou GET, como a gente chama. Até hoje a gente tem algumas dissidências na pronúncia correta do grupo, porque se é Grupo de Tributação Internacional, então tinha que ser GET, ou então JET, né? Eu sou um entusiasta da matéria, eu estou estudando bastante economia digital, e quando a gente vai estudando, a gente vai vendo pessoas que também estão se destacando nessa pesquisa. E hoje eu tenho a honra de trazer dois amigos. Um amigo ainda virtual, o Tarcísio, que ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas tenho acompanhado muito o trabalho dele. O Tarcísio, ele é professor da Universidade McGill, lá em Montreal, e ele está trabalhando de maneira bastante consistente na elaboração de propostas para tentar auxiliar a academia, de uma maneira geral, na resolução desse problema, que é a distribuição de competências tributárias e de que maneira atingiremos um consenso na tributação da economia digital. E para debater com o Tarcísio, eu tenho a honra de convidar também o Felipe Renault. Felipe Renault, ele acabou de concluir o doutorado dele na UERJ, defendeu a tese dele com mérito em tributação da economia digital, já publicou o livro dele, inclusive, com a tese. Eu acho que ele só tem a contribuir, ele está totalmente alinhado também com as diversas correntes e os diversos movimentos internacionais de tributação da economia digital. Então, eu acho que esse debate ele vai enriquecer muito, vai ser muito bom para que todos nós tenhamos conhecimento também do que está sendo debatido em âmbito internacional e, principalmente, num momento em que a gente teve, só essa semana, né? Vamos lá. Hoje pela manhã, hoje ou ontem à noite, foi publicada a decisão da Comissão Europeia no caso da Apple. E se a Irlanda teria concedido vantagens ilegais sob a ótica dos conceitos de state aid e ajudas de Estado para que a Apple pudesse obter vantagens competitivas ilegais na sua atuação na Irlanda. Todo mundo já deve ter ouvido falar nas estruturas da Apple e que elas se aproveitavam de algo que se convencionou chamar o stateless income, e todos aqueles rendimentos e rendas que são alocados a uma entidade que não tem residência fiscal em lugar nenhum. Então, ela não pagaria imposto de renda em lugar nenhum. E desde a Conferência de Ottawa e depois com todos os esforços da OCDE que vieram e tiveram início com o projeto BEPS, depois o relatório do Plano de Ação 1 e, mais recentemente, os relatórios do Pilar 1 e do Pilar 2, a gente vê que a OCDE está tentando trabalhar para obter um consenso. A OCDE está tentando trabalhar para chegar a uma solução comum. Justamente porque, diante dessa dificuldade para se chegar a um consenso, diversos países estão começando a implementar soluções unilaterais que chegam a representar movimentos que podem trazer guerras comerciais, conflitos comerciais. Hoje a gente tem, por exemplo, a França impondo o seu Digital Service Tax e os Estados Unidos, como resposta ao movimento francês, criando uma série de tarifas, uma série de sobretaxas sobre importações francesas nos Estados Unidos em represália a esse Digital Service Tax. E nós estamos no meio de uma pandemia.
foi até no contexto de avaliação de da onde os estados vão obter recursos adicionais para o combate à pandemia e para conseguirem pagar as suas contas, que nós tivemos aí alguns movimentos. E fala-se muito na criação de um imposto excessivo, um imposto sobre grandes fortunas, e talvez a gente tenha aí uma proposta bem interessante que pode trazer uma solução para isso, que é justamente o estudo e o objeto da pesquisa que o Tarcísio está desenvolvendo na Universidade de McGill com a professora Alison Christians também. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Tarcísio, que ele vai fazer a explanação sobre um pouco da sua pesquisa e da sua teoria também. Tarcísio, com você. Bom, muito obrigado. Começar agradecendo aqui o convite, é uma honra participar desse evento. É um grupo de estudo voltado à tributação internacional no Brasil, que é algo que não é tão estudado, que é mais de maior difícil estudo, ou de encontrar quem que possa se interessar pelo tema. Então, para mim é uma grande honra poder apresentar aí essa proposta. E principalmente, bom, então agradecendo o Francisco, agradecendo o Felipe, que eu já pude conhecer lá no IBFD, sendo na condição de meu debatedor aqui. Mas deixa eu só dar uma introdução. Eu vou pegar meus slides e aí vocês estão vendo, né? Sim, sim. Então vamos lá. Isso aqui é uma boa oportunidade para mim, porque esse é um projeto que começou agora por causa da pandemia, né? Eu e a minha coautora, a gente estava conversando sobre qual seria o futuro da política tributária, do direito tributário internacional no mundo pós-pandêmico. E aí a gente chegou a essa ideia de um Global Excess Profits Tax, ou que a gente chama de GEP Tax, que a gente primeiramente publicou de forma bem breve um artigo na Tax Notes International há alguns meses. Ele ganhou grande visibilidade, foi debatido, até o Pascal Salaman comentou sobre ele. Depois a gente publicou uma versão traduzida na Conjur, e aí nós desenvolvemos em uma proposta técnica mais detalhada, num formato de draft, então ainda está em processo de finalização, mas já está disponível no SSRN, e aí eu coloquei o link aí da proposta para quem se interessar e quiser. Então, assim, eu vou usar dessa palestra dessa oportunidade como uma oportunidade para um feedback com relação a essa proposta. Então, vamos lá. O Francisco já até colocou aí como é que está essa questão da discussão sobre o imposto sobre lucros excedentes. Pois é, com a pandemia, o que a gente verificou foi uma situação em que diversas empresas entraram em crise, a economia entra em crise. A partir do momento que a gente coloca medidas restritivas, fecha comércio, fecha atividades, distanciamento social, a gente acaba impondo restrições à atividade econômica e, por isso, várias empresas não terão a lucratividade que se esperaria que teriam numa situação normal. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo em que algumas empresas se veem numa situação de crise, outras acabam oferindo lucros inimagináveis, ou lucros que não se esperaria em outra situação. Por quê? E a resposta é muito simples. Isso ocorre de forma muito visível no campo da economia digital, no campo das tecnologias, porque a partir do momento que você impõe restrições à movimentação de pessoas, atividades e comércio, as pessoas são forçadas a recorrer a serviços digitais, e com isso há um aumento no lucro dessas empresas que não está diretamente ligado a aqueles fatores que a gente atribui à geração de riqueza, à geração de lucros, que é inovação, ideias, empreendedorismo. Então, na verdade, é um evento exógeno, um evento macro, que gera uma situação de lucratividade para alguns, enquanto outros se veem numa situação de crise. Então, daí, começaram a surgir recentemente propostas de um imposto sobre lucros excedentes. Na verdade, é uma ideia antiga que vem lá da guerra e que alguns autores estão retomando agora. Então, a gente viu ONGs propondo isso, o Tax Justice Network propondo uma alíquota de 50%, o Tax Watch, Independent Commission for the Reform of National Corporate Taxation, Financial Transparency Initiative, a Oxfam está desenvolvendo uma proposta técnica. A OCDE comentou sobre isso recentemente, dizendo que seria uma forma de restaurar finanças públicas, impostos de solidariedade, impostos de lucros extraordinários, e uma progressividade mais forte. A União Europeia também tem flertado com a ideia. Nos Estados Unidos a gente vê autores de diferentes campos. O Eviona já é conhecido por quem estuda direito tributário internacional,
falando de ressuscitar o imposto sobre lucros extraordinários nos Estados Unidos a uma alíquota de 95%. Os economistas Emanuel Saez e Gabriel Zucman, também no mesmo sentido. Cientistas políticos vinculados a um centro de ética da Universidade de Harvard. No Reino Unido, teve uma pesquisa recente que obteve mais de 50% de apoio do eleitorado a favor de um windfall tax em razão da pandemia. E no Canadá também, o Canadians for Tax Fairness, Canadians Center for Policy Alternatives. Então, como é que funciona um tributo sobre lucros excessivos ou extraordinários? Bom, existem duas abordagens clássicas, e ambas pautadas no lucro líquido, porque, na verdade, essa forma de tributação é simplesmente uma extensão da tributação da renda. Então, a primeira forma é a chamada abordagem de ganhos médios em períodos anteriores. Você verifica num período de 2, 3, 4 anos antes daquele evento que gera uma lucratividade extraordinária, verifica qual é aquela lucratividade que a empresa tinha média, e com base nisso, você isenta isso via crédito dentro do imposto sobre lucros extraordinários, e aí essa parte desses ganhos médios anteriores vão ser tributados normalmente pelo imposto de renda regular, e o que exceder é tributado por uma alíquota superior. E uma outra abordagem é chamada do capital investido. Você toma isso como um ponto de referência, quanto que foi investido de capital, por meio de uma análise econômica, quanto que se esperaria de um retorno, e aquilo que exceder é tributado a uma alíquota superior. Mas aí, verificando isso, o que a gente, surgiu essa ideia de um pilar 3, né? E ela surgiu, na verdade, desse desconforto que a gente teve com a ideia de que impostos sobre lucros extraordinários no âmbito nacional, que estão sendo propostos, teriam algum sucesso no mundo globalizado de livre circulação de capital. E daí que vem a ideia do pilar 3. O pilar 3, ele simplesmente simboliza 3 ideias básicas. Primeiro, que a tributação da renda no mundo de hoje precisa ser coordenada ao nível internacional, sob pena de BEPS. Né? Então, o risco de BEPS é algo que a gente já está trabalhando já há 10 anos. Um JAP Tax, ele é compatível, também porque é um pilar 3, porque ele é compatível com conceitos, institutos e regras de tributação das multinacionais. E, por fim, ele não se prende, como as propostas anteriores, somente à pandemia. Ele pode ser motivado pela pandemia, porque diante da pandemia a gente vê essa lucratividade de forma mais clara de algumas empresas, mas essa lucratividade é anterior. Esse lucro extraordinário de empresas multinacionais digitalizadas, né, Google, Apple, Amazon, etc., já era extraordinário anteriormente à crise. Então, como é que pode ser visto um JAP Tax? Ele pode ser visto como uma sobretaxa. Você tem uma faixa superior de renda, que é considerado que é a faixa extraordinária, sujeita a uma alíquota superior. Dessa forma, ele se aproxima muito de algo com o qual a gente já está acostumado, que é a tributação progressiva de pessoas jurídicas, com pessoas físicas, com diferentes faixas e diferentes alíquotas. Né? As faixas inferiores não são atingidas pela alíquota superior, é só aquela parcela que ultrapassa. Da mesma forma, um gap tax funcionaria nesse sentido. Mas com detalhe, ele não gera distorções. E ele não gera distorções, ou o que economistas vão chamar de peso morto, porque eles atingem lucros extraordinários. Lucros extraordinários estão para além dos custos de oportunidade, estão para além do retorno que se espera de investimento, de todos os riscos assumidos no negócio. São lucros em que a tributação não afeta o investimento, não afeta nível de investimento, consumo, produção, ela é neutra por natureza. Né? Os lucros extraordinários são lucros que estão para além da competitividade. Então, em tese, poderiam ser tributados até uma alíquota de 100%. O que são excess profits? Então, pesquisando isso, e é isso que a proposta vai mais a fundo, a gente começou a se deparar com essas expressões. O que é essa ideia de extraordinário, excesso, excedente, e como que isso se compatibiliza com as regras e com os conceitos que nós já estamos acostumados? E aí, um primeiro conceito que a gente se depara é a ideia de lucro não rotineiro. Lucro não rotineiro já é algo comum hoje, está no centro do projeto da OCDE de digitalização, que é essa separação entre o que é rotineiro e o que não é rotineiro. É algo que faz parte do Transfer Pricing Guidelines da OCDE, normalmente relacionado à metodologia de preço de transferência vinculada aos métodos transacionais, né? Então, por exemplo, o Profit Split, ele parte de uma lógica de uma análise residual, em que você tem um primeiro passo para analisar os retornos rotineiros, e aí você tem um segundo passo para repartir o lucro não rotineiro, que é feito a partir de uma análise de fatos e circunstâncias. Então, a ideia de não rotineiro é a ideia daquilo que é sede rotineiro. Né? Mas, além disso, existe um outro termo comum entre economistas e tributaristas, que é a ideia de rent, ou que é traduzido para o português como renda econômica. E a renda econômica é essa ideia de o excedente de custos econômicos. E custos econômicos aqui são todos os custos de produção, é custo com trabalho, é custo com capital, é o que o investidor está esperando receber, aquilo que é necessário para que a atividade continue e para que o investidor não mude de atividade, não siga para uma outra. É aquilo que vai para além desses custos de oportunidade, que está para além dos riscos envolvidos em qualquer
negócio. Por fim, existe a ideia de windfall. O windfall também está relacionado a isso, é uma ideia de um excedente. A origem do termo vem da Inglaterra medieval, em que era proibido você cortar árvores para comercializar, para o uso da madeira, mas se por um evento natural, por um vento, por uma tempestade, um galho caísse no chão, aquele galho que caiu no chão, eu poderia pegar, quem o encontrasse poderia pegar, vender, fazer o que quiser. Então é aquela ideia de que é um excedente de esforço ou mérito. Eu não fiz nada por merecer por aquilo, eu não fiz esforço, eu não tive trabalho nenhum por aquilo, ele simplesmente caiu para mim, né? Pensando como encaixar esses três termos, então a gente vê que eles se encaixam de certa forma numa certa lógica. A gente pode fazer uma divisão que é separar aquilo que economistas vão chamar de quase renda ou quase renda econômica, e vocês vejam que eu estou cortando aí o não rotineiro quase pela metade, não inteiro pela metade. Por quê? Tem uma parte do rotineiro que não está relacionada, vai estar relacionada a ideias, a inovação, a empreendedorismo, mas tem uma parte do lucro não rotineiro que não vai ser considerada essa quase renda. A quase renda é aquela que os economistas ainda vão dizer, olha, tributar isso gera distorções. Em compensação, a renda pura, que já inclui os rents, o windfall e parte do não rotineiro, já é aquela renda que é fruto do que a gente vai chamar de uma falha de mercado. E que ela é evidente no campo da digitalização por aquilo que economistas estão chamando agora de platform market power. Né? Então, é o poder de mercado que eu tenho de suprimir a concorrência, de eliminar a concorrente, estabelecer preços. São situações de monopólio, de quase monopólio, que não são resolvidas por outras formas de regulação, como antidumping, como antitruste, como a gente viu, o Francisco mencionou agora, o State Aid. O State Aid não resolveu o problema da Apple e não conseguiria resolver, porque não é da lógica do State Aid resolver esse tipo de problema. Então, essas situações de falhas de mercado, elas são reforçadas pela pandemia. Em mercados que são realmente competitivos, não existe lucro excessivo, não existe lucro extraordinário, não existe excess, não existe rent ou windfall. Né? Então, isso está para além, isso é uma típica característica de um mercado não competitivo e um mercado composto por monopólios. E já tiveram diversas formas no passado em que esses monopólios ou esses lucros extraordinários foram tributados. Como exemplo, a gente tem aqui, na Primeira Guerra Mundial, 21 países europeus adotaram Excess Profits Tax. Na Dinamarca, a Dinamarca e a Suíça foram um dos primeiros a adotar em 1915. A Inglaterra adotou em 1915 a 50% a alíquota, depois 60%, 80%, baixou para 40%, em 1920 subiu para 60% de novo, foi reinstituído durante a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra teve um windfall tax para empresas privatizadas em vários setores de telecomunicação, gás, eletricidade, em 1997, bem próximo da gente. Por quê? Porque se entendia que a privatização geraria lucros que não eram merecidos para aqueles que adquiriram essas empresas. Os Estados Unidos tiveram excess profits tax variando de 20% a 60% em 1917, 30% a 65% em 1918, chegou a 95% na Segunda Guerra Mundial. Teve um windfall tax para óleo cru em 1980. Por quê? Porque a OPEC, na época, o embargo da OPEC gerou uma lucratividade imensa para certas empresas que não estava relacionado à própria atividade da empresa, ao empreendedorismo da empresa. Foi uma simples decisão arbitrária de um cartel que gerou uma lucratividade que não seria merecida. Né? Então, por isso, os Estados Unidos instituiu esse windfall tax. O Canadá teve um excess profits tax em 1939, que variou de 10% a 60%, ou uma alíquota única de 50%. Em 1940, 75%, chegou a 100% em 1943. E até o Brasil. O Brasil teve, pelo Decreto-Lei 6224, um imposto sobre lucros extraordinários que variou de 20% a 50%, depois foi substituído por um adicional de imposto de renda de 20%, tem alguns outros valores aí. E a base é interessante que o decreto utilizava duas das metodologias que eu mencionei clássicas, que é a média anterior e que é o capital investido, mas também utilizou a receita bruta como referência. Né? Seria um valor calculado a partir da receita bruta. E nós temos também um projeto de lei que é um adicional de CSLL de 18% para lucros extraordinários de bancos. Além disso, a gente tem a ideia de imposto de antimonopólio, que abarca o Excess Profits Tax. Muitas vezes o Excess Profits Tax ele é proposto como forma de combate ao monopólio. Até mesmo o imposto de renda, em 1909, nos Estados Unidos, ele surgiu inicialmente com o propósito de combater monopólios. Mas com o passar do tempo, com as leis antitruste, o Sherman Act e demais leis que foram criadas, ele acabou perdendo essa característica. Mas inicialmente o imposto de renda tinha esse propósito de combate ao monopólio. Hoje em dia nós temos impostos também sobre lucros extraordinários. Diversos países adotam impostos sobre renda de recursos naturais, chamados Resource Rent Tax. Muitas vezes eles não arrecadam nada,
mas eles estão lá para o dia em que há uma explosão do valor de preço do minério, eles atingem aquela lucratividade extraordinária. Por quê? Porque tem uma inelasticidade. Se você aumenta o preço do minério porque a demanda ela permanece, eu vou continuar comprando, então você acaba gerando uma lucratividade imensa para a empresa que ela poderia colocar o preço da forma como quisesse. Isso é comum no mundo. Até o Global Intangible Low Tax Income, o chamado GILTI nos Estados Unidos, que inspirou o Pilar 2 do CDE, é uma forma de Global Excess Profits Tax. Por quê? Ele aplica uma alíquota de 10,5%, uma alíquota específica, sobre um excesso de 10% em ativos estrangeiros. E, por fim, o que nós estamos discutindo tanto hoje em dia, os impostos sobre serviços digitais, Digital Services Tax. O que eles procuram tributar é o que economistas chamam de platform rents, que são rendas de monopólio ou de oligopólios. Na verdade, é essa possibilidade que essas empresas têm, a partir do momento que a plataforma já está estabelecida, já está montada, que eles exploram dados de usuários, que não tem custo de oportunidade para exploração disso, depois que a empresa já está montada, que gera essa possibilidade de uma renda econômica, que é aquilo que o Digital Services Tax tenta abarcar. Bom, então vamos para a minha proposta especificamente. Como é que é o Pilar 3, esse Pilar 3 que eu estou falando? Ele tem 3 pilares. Primeiro, são os relatórios país a país. Todo mundo que estuda tributação internacional sabe que country by country reporting vem da ação 13, é um padrão mínimo, todos os Estados membros do Inclusive Framework têm que implementar. E aí, essa base que o CDE está utilizando para o projeto de Digital Economy. E é também a base que serviria para se verificar qual é a lucratividade da empresa, porque ele fornece informações no mundo sobre a lucratividade de multinacionais, e que seria possível calcular qual parte daquele lucro seria considerado extraordinário. Além disso, a gente tem novas regras para tributação da economia digital, isso ainda está em processo de desenvolvimento, mas esse é o pilar 1 da CDE, e novas regras para tributação global mínima, pilar 2. Vamos ver com alguns exemplos. Aqui eu tenho uma situação, eu estou pegando uma empresa que tem vendas no mundo de 750 milhões, que esse é o threshold que o CDE está falando para o pilar 1, então só por isso eu peguei esse valor. Vamos supor que essa empresa tem uma margem de lucro de 40%. E que 20%, mais de 20% do lucro não rotineiro dela vai ser considerado excedente ou extraordinário. Então, o passo a passo que eu vou mostrar aqui agora é o passo a passo da OCDE, com a pequena diferença que eu adiciono a questão do excesso, ou do lucro, do superlucro. Então, o primeiro passo que a OCDE fala é o seguinte: você identificou qual é o lucro global do grupo multinacional. Né? Então, no meu caso aqui é 40% de 750 milhões, 300 milhões. Nós vamos separar isso em lucro rotineiro e lucro não rotineiro. Isso vai ser feito de forma presumida. Então, lucro rotineiro presumido, a OCDE propôs recentemente 10% ou 20%, eu estou usando 10% aqui para simplificar. Vamos supor que a OCDE considere 10%, então seria 75 milhões. Esses 75 milhões vão ser distribuídos pelos chamados montantes B e C. Do outro lado, o que sobra, né, dos 40%, sobra 30%, 225 milhões, esse é o lucro não rotineiro presumido. Daí eu extraio uma parcela excedente. No meu exemplo, eu disse que acima de 20% de lucro não rotineiro seria excedente. Então, são os 10% restantes, que seriam 75 milhões. Ou seja, dos 225 milhões, 75 poderia ser tributado a uma alíquota superior. Mas o processo não para por aí. A CDE diz que tem um segundo passo. O segundo passo é dividir o lucro não rotineiro entre as jurisdições mercado e os locais onde a lucratividade está sendo alocada hoje de acordo com as regras de transferência. E aí a OCDE está propondo que 20% só seja realocado para as jurisdições mercado, ou seja, 80% permanece onde está. Então, 80% de 225, 180 milhões, a parcela excedente vai ser 80% de 75 milhões, 60. Isso significa que esse valor de 180 milhões vai ser alocado para onde estão propriedade intelectual, capital, risco, inovação, algoritmo, software, etc. O país que receber essa parcela, ele poderia tributar 120 milhões à alíquota normal do imposto de renda e 60 milhões a uma alíquota superior. Do outro lado, a gente tem o tal do montante A, que são os 20% restantes. 45 milhões, a parcela excedente seria 15 milhões. A questão é que o montante A ele não para aí, ele tem um terceiro passo, segundo a OCDE, ele tem que ser dividido entre as jurisdições do mercado. Então vamos para o terceiro passo. E esse é o exemplo que a OCDE dá. Vamos supor que tem 3 jurisdições, uma empresa matriz na jurisdição 1, com uma filial na jurisdição 2, a matriz tem onde está o manager, propriedade intelectual, a filial onde está marketing, onde está a distribuição. Essa empresa faz vendas a usuários de jurisdição 2 e jurisdição 3. A jurisdição 3 ela faz essa venda de forma remota. E por isso, a presença física desse grupo abarca apenas a jurisdição 1 e a jurisdição 2, mas a presença digital abarca todas essas 3 jurisdições. Né? Esse box pontilhado azul. Então, a ideia diz o seguinte:
Primeira coisa, aquele valor inicial que a gente separou, né, aqueles 80% da divisão dos lucros não rotineiros, vai ficar onde está a propriedade intelectual. Então, a gente já coloca ele ali. O que restou vai ter que ser dividido entre as jurisdições de mercado. Aqui no meu exemplo, a gente só tem 2 jurisdições de mercado, né? Eu estou supondo que não há vendas na jurisdição 1. Então, o que nós vamos fazer? A sociedade disse que nós vamos utilizar um critério que é um critério de vendas. Então, provavelmente seria algo como vendas locais sobre vendas mundiais. Então, vamos supor 0 vendas na jurisdição 1. Das 750 milhões em vendas, 600 milhões ocorrem na jurisdição 2, 150 milhões ocorrem na jurisdição 3. Isso significa que a jurisdição 1 vai ter 0% de vendas, a 2 vai ter 80% de vendas e a 3 vai ter 20% de vendas. Isso significa, então, que essa é a porcentagem que eu vou utilizar para repartir o montante A. Então, 80% daquele montante, ou seja, a jurisdição 2 recebe 36 milhões, dos quais 12 milhões são excedentes, pelo meu cálculo, e a jurisdição 3 recebe 9 milhões, dos quais 3 milhões é extraordinário. Esse é o pilar 1, e esse é como que o Excess Profits Tax se encaixa dentro do pilar 1. Ele é apenas uma divisão de uma alíquota superior. Mas ainda tem a questão da tributação global mínima, né? Esse é o pilar 2. O pilar 2 ele garante o pilar 1, né? Então, a lógica do pilar 2 seja como for distribuída a renda pelo pilar 1, o pilar 2 vai garantir que ela seja tributada em algum lugar. E aí ele funciona da seguinte forma. Você tem a proposta chamada proposta Globe, e ela consiste em 4 regras complementares. A primeira regra é a regra de inclusão de renda. Se uma renda não foi tributada em um outro estado, eu incluo ele na base da matriz de tributo. Uma regra de troca de método de alívio à bitributação. A gente sabe que existem 2 métodos de alívio à bitributação em tratados e convenções internacionais, que são a isenção e o crédito. Se, por um lado, ambos permitem a redução, ambos eliminam a bitributação, um favorece a concorrência tributária, o outro não. O que favorece a concorrência tributária é a isenção. Por que ele faz isso? Porque ele é indiferente se você foi tributado ou não foi. Eu isento toda a renda estrangeira. Ao passo que o crédito, não. O crédito ele é vinculado a quanto que eu paguei lá fora. Então, se eu não paguei nada, se eu estou localizado num paraíso fiscal em que o meu pagamento é 0, eu vou ter que pagar no retorno. Então, por isso, você já propõe, bom, uma situação de subtributação em que você aplicaria o método da isenção, você troca para o método de crédito, que você garante uma tributação residual. Além disso, uma regra de sujeição à tributação. Você vincula, essa já está para o estado da fonte, você vincula a não tributação de uma remessa ao fato dela ser sujeita à tributação no outro estado, uma tributação efetiva suficiente. E, por fim, uma regra de pagamentos subtributados para todo tipo de remessa que sai do seu território. A diferença dessas 4 regras é a seguinte. Por um lado, 2 delas são aplicadas pelo país da residência e 2 pelo país da fonte. A regra de inclusão de renda e a regra de troca de métodos são aplicadas pela residência. A regra de pagamento subtributado e regra de sujeição à tributação aplicada pelo país da fonte. Por outro lado, a gente tem uma certa inversão aí, em que a regra de inclusão e a regra de pagamento subtributado são postas no direito interno, enquanto que a regra de troca de alívio à tributação e regra de sujeição à tributação são regras previstas em tratado. Mas vejam que é o complemento dessas 4 regras, por meio do complemento dessas 4 regras, que a OCDE tenta eliminar qualquer forma de não bitributação. Por quê? Seja pelo país da residência, seja pelo país da fonte, seja pelo direito interno, seja pelo direito dos tratados. Vamos ver como exemplo como ficaria com o JAB Tax. Começando pelo país da residência. Aqui nós temos uma situação em que tem uma empresa num estado de alta tributação, imposto de renda alíquota de 20%, com estabelecimento permanente no estado B, que tem uma alíquota de baixa tributação, um estado de baixa tributação com alíquota só de 5%. Vamos supor que o Globo seja 15%, a OCDE está falando de 12,5%, mas vamos supor 15%. E vamos supor que o meu JAB Tax é de 30%, né? O que é bem razoável comparado às alíquotas que a gente viu no passado, que chegaram até 100%, né? Ou até o que o Evion está propondo de 95%. Se o estabelecimento permanente tem uma receita de 300 milhões e uma despesa de 100 milhões, a base dele vai ser de 200 milhões. Mas se o Estado A exonera essa renda porque considera ela uma renda estrangeira e aplica o método da isenção, eu não teria nada que pagar, eu não teria imposto a pagar no Estado A. Vamos supor que desses 200 milhões, 30% seja considerado excesso ou extraordinário, né? Essas são as situações que a gente teria. Na situação sem Globo, a alíquota, só o Estado B aplicaria sua alíquota, que seria uma alíquota de 5%, sobre uma renda de 200 milhões, geraria um imposto de 10 milhões. Com o Globo, uma regra de inclusão de renda, o direito do Estado A determinaria a inclusão dos 200 milhões do estabelecimento permanente na base da empresa e tributaria isso a 15%, que é a alíquota do Globo, gerando um crédito tributário de 30 milhões. Mas ainda forneceria um crédito
pelo imposto já pago ao Estado B, que é um imposto que foi relativo a 10 milhões. Então, a gente teria um total de 30 milhões, 10 milhões para o Estado A, para o Estado B, 20 milhões para o Estado A. Como que seria com o Globo e o meu JEPTEX? Bom, a lógica vai ser a mesma. A regra de inclusão vai determinar que o Estado A inclua os 200 milhões do salário independente na base da empresa, mas aí, nós, ao invés de aplicar 15% sobre o valor total, eu aplico 15%, que é a alíquota do Globo, para 70% dessa renda, e aplico 30% sobre o restante, porque eu estou considerando que 30% dessa lucratividade é excessiva. Daí, a gente teria um total de 49 milhões, 10 milhões para o Estado B, 39 milhões para o Estado A. O mesmo resultado seria obtido por uma regra de alívio à bitributação em tratado. Passando agora para o estado da fonte, país da fonte, essa seria a situação. Então, de novo, Globo é 15%, JEPTEX é 30%, só que aqui a gente tem uma matriz e uma filial. O estado de baixa tributação aqui é o Estado A, é o estado da residência, o estado B é o estado da matriz, aliás, o Estado B é o estado de alta tributação. Estou supondo que não há retenção na fonte. Então, a filial tem uma receita de 300 milhões, ela tem uma despesa de 10, vamos dizer que ela só tem essa despesa que é esse pagamento, ela tem uma despesa de 10 milhões que é relativa a essa remessa que ela está fazendo para a matriz, dos quais 30% de novo eu vou presumir que é extraordinário. Então, a base da filial é 200 milhões. Na matriz, ela recebe 100 milhões, vamos dizer que ela não tem outra fonte de renda, ela tem uma despesa ali de 20 milhões, a base dela é de 80 milhões. Como que seria a situação aqui? A gente tem uma situação sem Globo. Na situação sem Globo, o Estado B aplica 20% sobre a renda, e a renda aqui vai ser o valor de 200 milhões, porque eu estou deduzindo 100 para esse pagamento. O imposto seria de 40 milhões. No Estado A, a alíquota é só de 5%. Com a base lá é de 80, como a gente viu, teve uma deduçãozinha de 20 milhões, o imposto seria de 4 milhões, total 44. Se o Estado B não autorizasse essa dedução, se ele tributasse a receita inteira da empresa, né, o resultado seria de 60 milhões, 20% vezes 300. Com o Globo, o que acontece? Uma regra de pagamento tributado, ela vai dizer que o direito interno do Estado B vai negar parte da dedução e vai tributar ela a alíquota do Globo, que é a alíquota de 15%. Tem que ser parte por quê? Porque se eu nego a dedução inteira, eu ultrapasso o valor do Globo. E o Globo, ele não está certo ainda, mas ele tá posto como sendo um top-up. A gente tem que complementar até chegar no Globo. Chegou no Globo, a gente para. Como que seria com um Globo e um JEPTEX? A mesma coisa. Direito interno do Estado B nega parte da dedução, só que ele vai tributar 70% a alíquota do Globo e 30% dessa renda, dessa dedução, ele vai tributar a JEPTEX. O mesmo resultado seria obtido com uma regra de sujeição à tributação em tratado. Então, finalizando, eu queria dizer que, só para finalizar, então, o imposto JEP, esse JEPTEX que eu estou propondo, ele se adequa aos clássicos 3 critérios de boa política fiscal, de boa política tributária, que é equidade, administrabilidade e eficiência. Ele é, por natureza, um tributo que atinge a capacidade contributiva, aliás, por excelência, porque ele atinge super lucros extraordinários, é uma alíquota superior, então ele realiza a progressividade, ele é um imposto inteiramente centrado na capacidade contributiva, ele é eficiente e neutro, porque ele tributa rendas que não afetam, como eu disse, investimento, não afetam consumo, não afetam produção. Aliás, ele pode ser visto como uma forma corretiva ainda de distorções do mercado. Porque um mercado dominado por monopólios, dominado por quase monopólios de fato, que é o que a gente tem hoje em dia com essas grandes empresas, ele é um monopólio em que não há competitividade. Então, esse é um tipo de tributo que serve justamente para atacar esse problema, que é um problema não resolvido pelas leis da concorrência. E, por fim, ele é compatível e ele é viável tecnicamente, seja com as regras que nós temos, com Transfer Pricing Guidelines, com a lógica que a gente tem de tributação de multinacional, seja com esse novo modelo que a OCDE está propondo. Ele é uma solução para todos os problemas do regime tributário internacional? Evidentemente que não. Ele é uma proposta nesse sentido. Mas ele ainda está centrado dentro da ideia do projeto da OCDE, que é um projeto que está fadado ao fracasso. Pode ser que fracasse com a oposição dos Estados Unidos. Mas a questão é, hoje nós estamos entre duas possibilidades. Uma é seguir pelo caminho unilateral, pelas DSTs, que também procuram atingir a renda econômica, ou seguir por uma plataforma global, por uma proposta global, que foque em renda líquida, ao invés de renda bruta, que foque em lucros extraordinários, e é essa alternativa que eu acho que é mais adequada para o nosso mundo. Então, muito obrigado. Dúvidas, perguntas, críticas, vocês podem me contactar por e-mail, no LinkedIn ou no Twitter.
Legal, Tarcísio, muito obrigado aí pela sua excelente explicação. A gente já tem algumas perguntas aqui na fila do debate, mas antes de iniciar o debate, eu vou passar a palavra para o Felipe, que vai fazer a exposição dele também. Felipe, com você. Na verdade, eu estava super curioso para ouvir o Tarcísio. Parabéns, Tarcísio, pela tua ideia, pela tua apresentação. Brilhante, como já era de se esperar. Eu não vou ser o melhor debatedor, porque debatedor bom é aquele que critica tudo, né? Aquele que bota fogo no parquinho. Eu não vou fazer isso, porque você parte da mesma premissa que eu parti na minha tese, que é a premissa da solidariedade, que é a premissa do consenso, que é a premissa de uma tributação internacional consolidada e sobre a renda líquida. Então, assim, partimos da mesma premissa, de modo que limita um pouco a minha crítica, mas não por isso, enfim, algumas questões, eu não por isso eu não vou colocar algumas questões interessantes, mas parabéns pela ideia e pela exposição. Chico, muito obrigado pelo convite para estar aqui. É sempre uma honra estar aqui no Get, que eu me sinto parte, né? Pelo menos quando boto a gente no grupo de WhatsApp do grupo, enfim, a gente se sente parte dele, né? Então, se eu estou no grupo do Get lá, eu devo ser né, Edgar? Acho que o Edgar validou o meu título de associado. Chico, e estar com o Chico também é ótimo. O Chico é brilhante, é um amigo querido. Discutimos muito economia digital, né, Chico? Então, sem mais delongas, porque o tempo é curto, ainda até a pronúncia é perfeita, né, Edgar? Exatamente. Bom, a ideia eu achei muito interessante, devo reconhecer. Acho que ela parte, então, dessas premissas, que são premissas que vão receber muitas críticas, como você já deve estar recebendo, Tarcísio, de alguma forma. Eu fui muito criticado por essas premissas. A partir da premissa de solidariedade em âmbito internacional não é uma verdade absoluta, pelo contrário, é algo extremamente criticado. Discutir soberania no âmbito da economia digital, né, principalmente para um global tax, seja ele qual for, no seu caso, sobre tributação do lucro excedente, etc., também é muito criticado por conta exatamente da flexibilização da soberania. Eu defendi a possibilidade real de um consenso, tendo em vista que reescrevemos todos os conceitos anteriores, escrevemos o conceito de estabelecimento permanente, que no Brasil não reescrevemos nada, não temos nem esse conceito. Mas na tributação internacional reescrevemos na vida prática, né? Vide aquela decisão espanhola que considerou um site, ou a decisão da Corte de Nova York considerou também inserção de publicidade em um website como um estabelecimento permanente. Então, sim, são pequenas amostras de que a realidade do mundo é outra, né? Reescrevemos, de um modo geral, também o conceito de mercado. Antes enxergávamos mercado dentro de cada jurisdição. Enxergamos agora, é impossível não enxergar o mercado como um mercado único, né? O mercado aproximou o mundo e não à toa, também fui criticado por isso, mas citei Immanuel Kant na Paz Perpétua como uma grande federação, uma grande reunião de estados livres, porque hoje um estado depende do outro, não à toa, como Chico bem citou, desde Ottawa em 98, passando pelo projeto BEPS, a gente vem se pautando na cooperação e na transparência, porque a neutralidade ela só é alcançada dessa forma. E quando eu comecei a analisar, Tarcísio, e assim, eu li os teus dois artigos, o do Conjuro e o artigo original, que você nos brindou com envio, e obviamente comparando com os pilares 1 e 2, e a discussão de lucro não rotineiro no MRPS, ou rateio fracionário, que são as opções ali postas, eu acho que a primeira coisa que, assim, eu sinto falta como premissa é estabelecermos um conceito único de estabelecimento permanente e mais de elementos de conexão, né? Ou seja, o estabelecimento permanente como um novo elemento de conexão no âmbito da economia digital, isso precisa estar pacificado, porque senão
e aí não seria uma crítica, seria mais uma dúvida. No teu modelo, sistemas tributários como o brasileiro, que eu considero um sistema não amadurecido, um sistema que tem engessamentos políticos que não consegue evoluir numa ideia de progressão nem para a reforma tributária interna, é uma crítica que eu venho fazendo reiteradamente, o Brasil não tem uma política fiscal para tributação internacional, principalmente baseada na economia digital, ele não tem essa carta, ele não quer ter essa carta. Enquanto o Brasil quer se alinhar à política de preços transferentes da OCDE, Arm's Length, a OCDE está dizendo assim, pode utilizar outros critérios para além do Arm's Length para tributar. Assim, o relatório ele diz algo na contramão do que o Brasil está tentando fazer. Então, sistemas pouco maduros me trazem a sensação de incompatibilidade de ideias como a sua, simplesmente porque a gente não vai estar falando da mesma coisa. Eu digo, o país-fonte, no caso seria o Brasil, o país-fonte, né, como importador de capital, e o país de residência, porque o país de residência ele teria, por exemplo, o conceito de estabelecimento permanente bem amadurecido, e se não há um consenso para o Brasil do que seria um estabelecimento permanente também, até para fins de split, para fins de rateio, ficaria difícil, porque o Brasil é tributar na fonte, para ele é fonte, ponto. A gente não vai discutir outros métodos, porque eu sequer tenho um conceito de estabelecimento permanente. Então, e aí eu comecei a aventar a possibilidade, Tarcísio, e não de forma alguma desprezando a sua, que eu acho ótima novamente, da gente não discutir só, né, o rateio dos lucros para fins de elementos de conexão, para fins de atribuir competência às diferentes soberanias, mas começar, de repente, até para diminuir o tensionamento, começar a não discutir tanto elemento de conexão, não discutir tanto rateio de competência e a gente começar a discutir rateio de receita, porque o resultado é o mesmo, sem a tensão anterior. Assim, porque o meu receio é essa incompatibilidade de sistemas tributários. Se o Brasil evoluir, talvez, para um alinhamento, poderia até ser, se a gente estivesse aqui discutindo tributação interna brasileira para a economia digital, a gente tem o PIS e a COFINS, a gente tem a CSLL, se for focar no lucro, a gente tem o PIS e a COFINS, se for focar na receita bruta, mas em âmbito internacional eu tenho receio dessa falta de maturidade brasileira. De toda forma, assim, para que essa ideia dê certo, é preciso criar uma normatividade para além dos tratados, né? Então, assim, que traz um outro problema, por exemplo, uma soberania como o Brasil, né? Como o professor Marco Aurélio Greco diz, a gente está no meio do caminho entre uma soberania exclusiva e uma soberania inclusiva, porque de toda forma precisa haver uma compatibilidade com a Constituição, com o tributário nacional, precisa haver, mesmo via critério da especialidade, uma inserção no ordenamento jurídico, uma compatibilidade. E, de novo, eu esbarro no problema da incompatibilidade do nosso sistema. Enfim, mas eu estou super alinhado e aí por isso que eu tenho dificuldade até em criticar a tua ideia, porque eu também venho defendendo a tributação globalizada, né? Tem estudos interessantes nesse sentido, que vão na contramão das críticas que eu recebi, foram algumas, até lá no IBFD, sempre construtivas, de que seria uma utopia pensar numa tributação globalizada, seria uma utopia pensar num consenso. E assim, a gente tem lá a Rita Calçada, que lançou o livro dela recentemente, defendendo essa possibilidade também, o Tsili Dagan, da British Columbia, que publicou um artigo muito bacana, que eu até citei no meu livro, defendendo isso. E aí, como eu disse, eu fiquei me deslocando entre repartição de competência e repartição de receita, porque eu fiquei sempre achando que o tensionamento não ia permitir essa possibilidade, né? Bom, de toda forma, vide a quantidade de críticas que, por exemplo, critérios como Formula Apportment recebeu e recebe, né? Porque ele está muito ligado ao critério residência, né? Mas, de novo, às vezes eu até prefiro, e aí é uma reflexão, assim, na verdade, é uma reflexão que eu proponho para você e para o Chico. Chico, eu não estou controlando o meu tempo, tá? Me interrompa assim que você quiser.
Mas é até uma Pode reflexão seguir. que eu queria trazer, uma instigação. Será que manter a competência, tá? Isso é uma pergunta, não é uma afirmação. Será que manter a competência na residência, mesmo no âmbito de transparência que nós temos hoje, né? Mesmo com country by country report, mesmo com toda a transparência que nós temos hoje, será que concentrar a competência na residência com o rateio de receitas tributárias, uma distribuição horizontal entre países, e aí sim se estabelecer critérios, não garantiria uma maior arrecadação? E eu digo isso, né, pelo seguinte, porque é muito difícil mapear, mesmo com toda a contabilidade, mesmo com toda a transparência, como eu disse, especificar exatamente aonde se deu aquele lucro, porque você pode ter variações até enfim, do efetivo lucro, o que não se compatibilizaria com o volume de vendas por países, por região. A gente tem o dilema, o desafio dos dados e da participação do usuário, que nem sempre isso é quantificável. Você só vai quantificar isso lá na residência, lá na matriz, na última ponta. Então, ok, se a gente considerar um Unify Approach, se a gente pegar a tributação das multinacionais e juntar tudo, considerar tudo, ou seja, considerar as informações consolidadas, ok, aí ignora essa ideia de residência, porque você tem as informações consolidadas, né? E aí, enfim, talvez a gente fique na mesma página. Mas por isso que eu disse, é uma pergunta, uma provocação, efetivamente, que eu gostaria de fazer. Até porque, assim, acho que a tributação mínima, né, que é o ponto lá do Pilar 2, ela está mais focada em um problema, que é um problema que eu acho que eu nem sei dizer se é mais o principal problema, e aí me corrijam, podem me criticar à vontade, vide os últimos reports de 2019 e 2020, porque assim, antes se falava o tempo todo em planejamento tributário agressivo, agora a gente está falando em elemento de conexão, agora a gente está falando em capturar riquezas não tributadas, que vai muito além do planejamento tributário agressivo, porque ela não prescinde, porque ela imprescinde de estruturas complexas, abuso de tratado, ela é simplesmente uma nova realidade, é uma nova materialidade. Não há uma estrutura complexa para se tributar menos ou não se tributar. A gente só não consegue capturar essas informações hoje, a gente não consegue capturar essas materialidades por ausência de elementos de conexão de conceitos ainda adstritos, porque os que temos ainda estão adstritos à economia tradicional, não à economia que se tornou. Tanto é que quando a gente olha os pilares, por exemplo, do relatório da OCDE para o G20, para os Finance Ministers and Central Bank Governors, a gente vê que os pilares ali não são combate ao planejamento tributário abusivo. Ali ele fala quebra de sigilo bancário para saber de onde o dinheiro vem. Ele fala em cooperação, ele fala em indicação de fonte como elemento de conexão, ele fala de segurança jurídica para evitar a dupla tributação, então a dupla não tributação. Ele fala de introdução de mudança, ele fala em utilizar outros critérios que não o critério do arm's length. E aí vem a ideia do Globe, que você abordou muito bem, Tarcísio, indiscutivelmente. Mas, assim, é só para provocar, né? A gente está falando agora no redesenho, tendo em vista que o mercado é unificado, tendo em vista que não é mais possível utilizar a fronteira, a barreira alfandegária para se tributar ou para se estabelecer, e tendo em vista que o Conselho de Estabelecimento Permanente ele não é mais competente para resolver os problemas da economia digital, assim, é o redesenho do sistema tributário internacional, o redesenho das competências. O que me deixa até mais triste, né? Eu falo isso até na minha tese, que o Brasil tem 208 milhões de consumidores, ele tem um dos maiores mercados consumidores do mundo e que não para de consumir
online e a gente não tem uma carta na mão, a gente não tem uma proposta para a economia digital. Então, assim, o Chico me pediu o seguinte, brainstorm. Eu não preparei basicamente nada, Tarcísio. Eu vim aqui e fiz o que o Chico me pediu. Brainstorm, total. Eu fiz aqui meia dúzia de anotações e principalmente quando você ia falando, eu vim aqui e tive um brainstorm. Tá? Não, mas tá ótimo. Eu fiz várias anotações aqui também. Então, vamos lá. A questão da solidariedade, soberania, esses são desafios evidentes e permanentes no campo da tributação internacional, né? A questão hoje é que a gente está diante de uma situação em que países ou vão adotar medidas unilaterais ou eles vão seguir para uma medida coordenada no âmbito da CDE. Né? A proposta do JEPTEX, ela tenta trabalhar dentro do modelo que está sendo construído globalmente, a partir da premissa de que, se não for feito de forma global, há o risco de BEPS e, além disso, de que ele não é uma grande mudança no sistema, ele é simplesmente um pequeno ajuste dentro do modelo que está sendo construído. Agora, o desafio é se o modelo vai conseguir ser construído ou não. Mas, de um jeito ou de outro, ainda que o modelo não seja construído, estados vão continuar nessa busca de tributar esse excesso, esse excedente de lucratividade. Né? Você falou uma questão questão do critério de conceito de estabelecimento permanente, o critério de conexão, nexos. Se a gente olha na economia digital, por exemplo, discussões no início, nexus é algo que é praticamente consenso entre os estados. Todos os estados hoje querem um novo nexus. Todos os estados reconhecem que a economia digital completamente acabou com a ideia de presença física. Né? Então, há consenso absoluto entre os estados quando se fala em reformar o nexus. O que há dissenso é na hora da atribuição de lucro para esse nexus. Né? E a gente sabe que depois que o nexus é estabelecido, a gente precisa que o lucro seja atribuído a ele. E aí que as discussões se tornam acaloradas. Né? A gente viu no âmbito da OCDE, por exemplo, antes do Unified Approach, a gente teve 3 propostas. Uma veio dos Estados Unidos, uma veio da Inglaterra, né, e foi apoiada pela União Europeia, e uma veio de países em desenvolvimento, que foi, no final das contas, foi aquela que foi deixada de lado. Né? E a diferença delas, basicamente, era como que você faria a alocação, com base em quais critérios. Porque, no final das contas, alocar significa repartir receita. Você falou essa questão de manter a competência na residência. Recentemente, eu tem um doutorando na Universidade de Amsterdã, me mandou um artigo dele, está até na SCCM também, que ele meio que propõe algo nesse sentido. Ele fala, olha, o Unified Approach é muito complexo e talvez países da residência poderiam centralizar, consolidar isso e eles repartiriam a receita. Eu tenho muito receio com esse tipo de proposta. Eu acho muito difícil, né, ainda mais, se a soberania, se a solidariedade é difícil nesse mundo, ainda mais difícil eu ter que confiar que um Estado rico, um Estado desenvolvido, como os Estados Unidos, vão arrecadar e depois vão repassar aquilo que eu devo receber. Né? A gente vê isso de forma muito clara dentro de Estados federais, como o Brasil, em que há desconfiança entre os Estados-membros ou entre a União. A gente vê isso no Canadá, por exemplo, em que a província de Quebec, ela diz, não, eu recolho o imposto e eu repasso para a União, para o governo federal canadense. Eu não confio que o governo federal canadense vai me repassar o que é correto e eu perco meu poder se eu fizer isso. Então, meu receio com relação a esse tipo de repartição é que a gente vai estar reforçando o poder na mão dos países que são aqueles que sempre controlaram o sistema e vão ficar na dependência deles de fazer esse repasse. Com relação a onde que o lucro é gerado, eu estou de completo acordo. Eu acho que a ideia, o que essa discussão sobre value creation trouxe, na verdade, e essa que é a grande questão, é que o valor ele é criado por inúmeros inputs, por múltiplos inputs, e é pela cooperação entre os estados, é pelo estado que cria a ideia, né, que vai ser registrada como uma propriedade intelectual, e o Estado que reconhece aquela ideia como propriedade intelectual. Se um Estado de uma hora para outra simplesmente diz, não, eu não vou reconhecer essa propriedade intelectual, ele simplesmente está reduzindo a sua lucratividade. Então, você depende, uma empresa, um Google, um Amazon, um Apple, eles dependem dos demais estados no mundo para que reconheçam seus direitos de propriedade intelectual para que elas possam ter lucratividade. Então, o mercado gera isso também, então a gente vê isso de forma muito clara na China, quando eles usam o método de location saves ou location specific advantage, dizem, olha, o meu mercado fornece essa lucratividade. Você não consegue esse tipo de lucratividade em lugar nenhum no mundo. É a preferência da minha população chinesa pelas marcas europeias. Né? Então, o que a ideia de criação de valor nos mostra é que
o que nós estamos brigando no final das contas, o que estados estão brigando no final das contas, e é isso que é a questão central do direito tributário internacional, essa repartição, quem vai tributar, é o que a gente chama de surplus cooperativo. É aquilo que eu não conseguiria se não tivessem todos esses agentes envolvidos no processo, né? Então, e daí, essa busca incessante de encontrar um local onde a renda foi oferida não existe. Então, no final das contas, o que nós temos, e isso foi desde 1920 até hoje, é um acordo político. Sempre foi. Essa ideia de que eu vou atribuir lucro com base em funções, functions, assets and risks. Por quê? Por que eu vou atribuir com base nesses critérios e não em outros? Assim, a lógica de que o que cria valor é a ideia, de que o que cria valor é apenas o desenvolvimento da ideia lá no Vale do Silício, não faz sentido nenhum econômico ou até normativo, no sentido normativo. Então, o que a criação de valor nos mostra, e eu tenho sido bem crítico em relação ao projeto da OCDE, é justamente nesse ponto, de que não há essa preocupação em fazer uma repartição voltada a critérios de necessidade, ou critérios de desenvolvimento. Mas, de um jeito ou de outro, o que acontece é, hoje nós estamos diante de uma situação de crise em que as duas alternativas que estão postas são ou um caminho unilateral, né, e com todos os riscos que isso pode gerar, de dupla tributação de receita bruta, e um caminho coordenado. O projeto da OCDE, né, o Unified Approach é bom? Não, eu já critiquei ele demais. Mas ele, pelo menos ele já é alguma coisa que a gente pode começar a conversar, né? E a partir daí a gente pode ter um diálogo que seja mais inclusivo, que a gente possa trazer. No final das contas, o objetivo é trazer mais receita para a fonte. A gente tem que conseguir alguma forma, algum modelo que traga mais receita para a fonte. Concordo plenamente. E essa problemática da criação de valor, eu tive uma oportunidade muito bacana. Eu fui convidado para ser professor por um semestre do mestrado em Administração e Economia do IBMEC, no ano passado. E eu me deparei com uma bibliografia imensa sobre criação de valor na administração de empresas, na economia. Né? Eles já estavam na linha de discutir os cooperadores, ou seja, a importância de acordos comerciais para a criação de valor. E a gente ainda está discutindo se o mercado consumidor cria valor. Eu costumo dizer isso no evento que o Marcos Livio organiza lá no IELTS, na Universidade de Londres. Eu sempre esqueço o nome de um professor italiano que ele convida sempre, acho que é Andrea, se não me falha a memória. E ele acho que ele exteriorizou bem o que acontece na prática, Tarcísio, que assim, ao mesmo tempo em que o consenso é a solução, o consenso é mais difícil de se obter. Ele estava criticando exatamente isso, assim, as empresas do Vale do Silício, Estados Unidos. Aí quando ele foi falar, Rafael Petruzzi, desculpa, não era André. Quando ele foi falar dos chamados, entre aspas, países emergentes, eu não gosto muito desse termo, ou país em desenvolvimento, ele falou, não, mas aí o que os países em desenvolvimento querem em tributar na fonte é um charity tax. E aí eu fui, logo na sequência, falar, a Dori estava lá, foi testemunha, eu disse, é curioso isso. Né? Quando os países tidos como desenvolvidos da Europa olham para os Estados Unidos, falam, eu quero tributar aqui no mercado consumidor, porque você está explorando aqui o meu mercado, não está pagando tributo. Isso. E essa reaproximação da solidariedade, esse ponto de partida que nós estamos defendendo, ele nada mais é do que um resgate da ética. É um resgate não só da justa distribuição, da igualdade, da capacidade contributiva coletiva, mas é um resgate da ética atrelada ao dever fundamental de pagar tributo. Né? E aí, eu falei, quando e ao mesmo tempo o país desenvolvido, quando olha para os países tidos como em desenvolvimento emergente, aí muda o critério, aí é um charity tax. Aí não tem que tributar no mercado consumidor. Então, isso mostra como os interesses que norteiam efetivamente as posições dos países hoje. Por isso que a gente não consegue avançar. Pergunta, Francisco. Já são 7 horas e eu queria começar a colocar algumas perguntas também. Primeiro,
tem aqui no chat uma pergunta do Eduardo Bruxel, que ele estava perguntando, ele postou essa pergunta por volta de 6h20 durante a tua explanação do cálculo do GEB, e ele perguntou se eventualmente os lucros ditos excessivos permanecerem após a pandemia, será que isso não cairia por terra a ideia de que o lucro se deu por um evento? Então, acho que essa pergunta foi direcionada para você, Tarcísio. Acho que você pode dar um comentário. Depois devolve a palavra para mim, que eu queria fazer algumas considerações também. Tá, tem mais alguma ou eu já respondo essa? Não, já responde essa e depois eu vou colocando, e acho que a partir de agora também, quem quiser colocar alguma pergunta, fique à vontade. Tá, então olha só, pois é, essa é justamente a questão pela qual eu estou falando que o Gap Tax ele não é um imposto para a pandemia, ele é um imposto para a economia digital. O que a pandemia mostrou ele reforçou essa lucratividade extraordinária de empresas que já eram altamente lucrativas por condições monopolísticas. Essas empresas já anteriormente à pandemia, em razão da economia digital, em razão pelo fato de que elas dominam o mercado, de que elas têm poder de mercado, pelo fato de que elas são subtributadas, porque tem a diferenciação do digital para o brick and mortar, pelo fato de que essas empresas não são abarcadas, ou esses monopólios não conseguem ser desconstituídos por leis de concorrência, a lucratividade delas sempre foi extraordinária por motivos não vinculados à própria empresa. A pandemia torna isso mais óbvio, ela aumenta essa lucratividade. Então, se num período pós-pandemia a lucratividade dessas empresas voltar ao patamar pré-pandemia, ele ainda é extraordinário. Ele ainda é um patamar excessivo. Ainda é um tipo de lucratividade que você só encontra nesses tipos de mercado que não são mercados altamente competitivos. É um mercado em que você tem uma empresa como o Facebook, que segue adquirindo todas as outras ao redor, e compra o Instagram, e compra o WhatsApp, e vai comprando, e a gente não consegue conter, se torna esse grupo econômico global, com influência no mundo, influência na política mundial, e que é extremamente perigoso, tanto para a eficiência de mercados, tanto para a produtividade das demais empresas do mercado, que não conseguem concorrer, quanto até mesmo a democracia para os sistemas políticos. Então, a ideia de extraordinário, ela é para além da pandemia, e a minha proposta é uma proposta para a digital economy como um todo. Legal. Tarcísio e Felipe, de novo, eu não tenho palavras para agradecer todas as contribuições e a iluminação que vocês nos trouxeram hoje, o brilhantismo com o qual vocês colocaram todas as propostas. Agora, vamos lá, não é só para elogiar, eu tenho um ponto que eu queria ouvir a tua opinião, Tarcísio, e depois o ponto do Felipe, porque vocês estão partindo de uma premissa que é a possibilidade de consenso. E eu já tive também essa ideia, mas aos poucos eu venho me ficando mais desanimado com essa possibilidade. A gente vê hoje uma marcha ré do movimento mundial de globalização. A gente vê cada vez mais os países tomando medidas protecionistas, cada vez mais os países tentando reforçar o seu nacionalismo e reforçar toda a sua política econômica mundial no sentido de privilegiar o mercado interno, privilegiar a economia interna e ser menos colaborativos em âmbito internacional. Isso não vem do Trump. O Trump ele é a ponta do iceberg. Esse movimento está sendo repetido mundialmente. Em paralelo, no cenário internacional tributário, a gente percebeu nos últimos 20 ou 30 anos que muitos países fizeram uma movimentação de regimes de tributação em bases mundiais para regimes de tributação com base na territorialidade, com regras CFC para capturar as chamadas rendas passivas, os chamados rents. Então, a gente tem uma política que, na minha opinião, é muito contraditória da maioria dos países, que eu quero dar competitividade para a minha multinacional. Então, tudo que ela ganhar fora do meu país, eu não vou tributar. Tá bom, mas agora eu quero introduzir um GEB e um Globo, um tributo mínimo. Então, como é que se enxerga essa contradição? A gente vai ter um retorno
ao movimento de tributação em bases mundiais. E eu também queria te fazer uma outra pergunta, e também queria ouvir a opinião do Felipe. Como é que vocês acham que isso pode ser implementado? Porque a gente vai atribuir poderes à OCDE, talvez criando uma agência mundial tributária. A gente vai utilizar os dados como você colocou, é um dos pilares da tua proposta, o Country by Country Report, mas até que nível de detalhamento ele vai ter que ser ampliado, porque hoje ele tem quadros que são muito sintéticos, mas, por exemplo, deixa eu dar um outro exemplo. TikTok. Através da minha filha, eu descobri que existe um novo aplicativo que é mais amplo até do que os stories do Instagram. Só que o TikTok ele é uma empresa chinesa. Não sei se todo mundo aqui se deu conta de que agora estão começando a surgir os gigantes da internet de origem chinesa também. Essa tua proposta e o consenso que o Felipe colocou, eles partem do pressuposto de que todo mundo vai aderir. Mas eu não vejo a China, eu não vejo a Índia, eu não vejo nenhum Brasil aderindo a um movimento mundial como esse. Então, eu queria tentar entender como que a tua proposta vai prosperar sem um consenso também, entendeu? E como que esse movimento de busca por uma renda mundial, tributação de lucros excessivos vai prosperar num contexto em que eu quero tributar o lucro excessivo da multinacional estrangeira no meu país. Mas a minha multinacional eu quero dar o campo livre para ele ir lá e competir e pegar mais lucro no outro país para remunerar o meu acionista. Então, você tem uma contradição em termos aí também. Essa questão você colocou muito bem, Francisco. A questão do consenso ela é o grande desafio hoje da tributação como um todo, né? O problema, a meu ver, é o seguinte: a gente parte de uma ideia de que existe um consenso agora e que a gente está refazendo esse consenso, né? E o consenso que existe agora foi um consenso feito em 1920 por países desenvolvidos para privilegiar países desenvolvidos e que permanece até hoje dessa forma, né? As regras de tributação internacional que nós temos, elas constantemente alocam lucro de multinacionais para países ricos e agora também para paraísos fiscais. Mas as opções são essas: ou é um paraíso fiscal ou é um país rico. Os países em desenvolvimento, países de fonte, são os que recebem menos, né? E isso é pelo consenso que está posto, né? Qual que é a alternativa disso? Seria reformar esse consenso. A OCDE está propondo isso, uma reformulação desse consenso. E ela está fracassando justamente porque agora estão sendo expostas essas divergências entre estados. Que naquela época, no mundo de 1920, você tinha alguns países ricos no mundo dominando, né? Não havia grande divergência entre eles, então eles podiam chegar a esse acordo. Agora eles têm que compartilhar com a China, eles têm que compartilhar com o Brasil, têm que compartilhar com a Índia. Então, de fato, o consenso é algo difícil, muito difícil de se imaginar, né? A minha proposta, ela é só um adendo caso o consenso seja feito, né? Ela depende dele. Mas ela não é a única. Como eu disse ao final, é uma proposta em que eu estou olhando para algo que está acontecendo no mundo, estou dizendo, olha, peraí, isso está sendo feito, nós estamos caminhando nesse sentido. Se nós estamos caminhando nesse sentido, é possível fazer isso. Isso não demandaria muito fazer um Global Access Profits Tax dentro do projeto da OCDE. Agora, se o projeto vai fracassar, então nós temos outras alternativas. Aí eu já até aproveito aqui para fazer uma propaganda. Dia 3 de agosto eu vou falar sobre direito tributário internacional e desenvolvimento sustentável. E aí eu tenho algumas outras propostas, não tão globais, algumas são umas mais globais, outras menos globais, mas que se voltam nesse sentido, de que a ideia é, de alguma forma, alocar mais receita para estados de fonte, sem alterar a competitividade, sem alterar a localização das empresas. O tipo de pesquisa que eu estou desenvolvendo aqui na McGill é uma pesquisa no sentido de um modelo que possa ser adequado, seja a sistemática de transferência que nós temos hoje, seja a novos modelos, como o que você está propondo no âmbito do Unified Approach, mas de um jeito ou de outro, conseguir que a receita tributária seja realocada, apenas a receita. Eu não quero tributar, criar lucratividade que não existe, é simplesmente realocar lucro de um país para outro. E isso, em tese, não deveria afetar investimentos. Então, não deveria afetar o receio que de países em desenvolvimento tem, que é de perder investimento caso eles tributem. É uma alocação de base, uma realocação de base.
Entendi. Felipe, o que você acha desse consenso também, dessa possibilidade de consenso? Eu acho que ela vai acontecer, Chico, eu sou otimista. E eu acho pelo seguinte, porque o que a gente está vivendo hoje, né, e a gente vê isso, ameaça norte-americana de retaliação, ainda em âmbito comercial, investigação. A gente tem um projeto de lei de CID digital que não vai passar, já colocou o Brasil em investigação, mas acho muito também pela tributação na fonte. Né? Você citou muito bem a disputa americana com a França. Enfim, hoje a gente tem exatamente esse tensionamento entre quem produz a propriedade intelectual, né, como bem disse o Tarcísio, onde está a propriedade intelectual, o país de residência, né, e o país fonte. Né, entendendo hoje, e é curioso isso, Chico, eu não sei se você concorda, antigamente, né, o país de residência era aquele que tinha um estabelecimento permanente. Hoje só existe uma residência, o Vale do Silício, o resto é tudo fonte. Né? Mesmo que você tenha loja, mesmo que você tenha um prédio administrativo lá na Irlanda, mas é capital estrangeiro, sócio estrangeiro, então não é contribuinte na Irlanda. Então, assim, mesmo que você tenha tijolo, o tensionamento da economia digital é residência, Vale do Silício, e o resto é tudo fonte. Então, eu não sei te dizer se o consenso vai ser o consenso do Pilar 3 do Tarcísio, que é ótimo e seria uma ótima solução. Eu não sei te dizer qual é o consenso, mas que vai ter que haver vai. Por quê? Porque de duas uma, ou o mundo, ou os Estados Unidos vencem e o mundo não tributa as gigantes de tecnologia, e daqui a pouco a China também, com as suas gigantes, quando elas vierem, ou vai ter que haver algum tipo de consenso para a tributação, ou vai haver uma dupla tributação. Né? Sob que bases? Ninguém sabe. Bases globais de tributação mundial, como você bem disse. Aí imagina a que temperatura não vai chegar a disputa entre os blocos ou entre os países. E eu acho que isso, no curto prazo, é insustentável, porque eu ainda acho que a gente está, se eu pudesse estabelecer aqui um quadrante temporal, um marco temporal, né? E o ser humano ele precisa de gerir ideias, ele não toma decisões rapidamente. A gente vê que toda transformação ela é demorada. Então, a economia digital, ela primeiro veio como algo estanque, algo separado. Depois, ela se tornou a própria economia. E está todo mundo digerindo essa relação. Uma solução para ela vai ter que chegar ao redesenho, como o Tarcísio bem disse, o redesenho do Nexus, ele vai acontecer, dos elementos de conexão. Sob que bases? Aí está o cabo de força. E como todo cabo de força, uma hora alguém cansa, alguém ganha, alguém derruba o outro lado. Dessa vez, eu acho que a diferença é que são várias pessoas, são várias pontas da corda em sentidos diferentes e que geram esse tipo de incoerência argumentativa, né, ou de discurso, como eu citei lá, e a Doris me ajudou, do Rafael, que o meu argumento contra os Estados Unidos é mas ele não vale quando eu falar de Itália-Brasil, só vale quando eu falo de Itália-Estados Unidos. Então, eu não tenho a menor dúvida. O que eu tenho muita preocupação, Chico, é que a gente está no Brasil, nós dois. O Tarcísio está lá no Canadá, primeiro mundo. A gente está aqui no Brasil. E aqui no Brasil, a gente tem um adicional de imposto de renda de 10% que pega acima de 20 mil trimestre. A gente não está falando da necessidade de tributar os lucros excedentes em decorrência da exploração de uma atividade econômica baseada em tangíveis, em exploração de mercado de consumidores sem que haja pagamento de tributo. A gente está falando de um sistema aqui nacional que, quando tributa o excesso são 20 mil trimestre, cara. Que tributa quem ganha 5 milhões por mês da mesma forma de quem ganha 5 mil reais por mês. Assim, falta progressividade. A gente está muito distante da ideia de isonomia, a gente está muito distante dessa ideia na qual se baseia o Tarcísio para fazer uma proposta, que é a ideia de progressividade. Se a gente for falar aqui no Brasil de tributar o excesso de lucro, a gente vai partir de 20 mil trimestre, cara.
A gente não está falando dos bilhões ou milhões decorrentes da digitalização da economia. Então, é por isso que eu digo, e por isso que eu fiz aqui, no meu brainstorm eu falei, do que me parece, e de novo, sem criticar a ideia, Tarcísio, a ideia é excelente, mas o problema de você estabelecer o consenso, e aí por isso que eu acho que os países como o Brasil, e você falou da Índia, Chico, o Brasil já perde competitividade nos BRICS porque tem a maior carga tributária deles, né? A gente está na média OCDE, mas tem a maior carga tributária dos BRICS. Mas a gente tem um sistema tributário muito subdesenvolvido, como eu disse, muito travado nos elementos políticos, né? A gente tá com uma estrutura da década de 60 ainda, em termos de sistema tributário, e que a gente não consegue andar, né? Então, eu acho que a própria postura brasileira, e aí eu acho que esse é o pior momento da discussão, a própria postura brasileira de querendo evitar, né, um voto contra na OCDE, porque lá é que nem o CONFAS, né, só por unanimidade, sem sequer que apresentar um plano próprio, uma ideia própria, né, uma proposta própria para a economia digital. Então, ela vai ser rebocada. Ela vai ser rebocada por quem vencer. E aí, para finalizar, para eu não, enfim, me alongar demais, esse ponto que você tocou, Chico, eu acho muito interessante. Eu esqueci de fazer trazer esse ponto para o Tarcísio, porque o Gustavo da Gama, que nos assiste, que foi meu orientador da minha tese de doutorado, não nos assiste mais. Ele saiu agora. Deve ter tido alguma questão. Ele estava aí, mas saiu. Ele me trouxe a tese de doutorado do Tarcísio durante a minha pesquisa, porque o Tarcísio estudou exatamente a normatização por parte dessas estruturas, né, como a OCDE, Banco Mundial, FMI, não foi, Tarcísio? Me corrija se estiver errado, mas você está citado lá no meu livro. Você analisou a coordenação e a normatização por parte desses agentes, né, desses pools de pessoas, enfim, de soberanias. E, assim, eu tenho dúvida se hoje a OCDE é o melhor caminho, realmente. Assim, eu acho que, sem sombra de dúvidas, ela é que mais fomenta o debate, que mais traz ideias. O Projeto BEPS é o que norteia todas as nossas pesquisas de debate desde então, me corrija se eu estiver errado. Mas eu também tenho dúvidas. Essa provocação foi muito bem feita, Chico. A gente vê um movimento semelhante quando outros países subdesenvolvidos começam a olhar para as nossas regras de preços de transferência com bons olhos, no sentido de proteção da sua base tributária. Então, o Brasil, enquanto outsider, ele está virando um influencer de outros países, né, para pegar carona na terminologia da economia digital. Isso me preocupa bastante, porque quanto mais os países fizerem isso, mais ele vai se afastar da possibilidade de um consenso. Eu acho que a gente tem, até dentro dos BRICS, uma certa divergência na forma de preparação da sua política tributária. Vamos colocar, por exemplo, a posição da Índia. A Índia, a própria Ellison, ou Tarcísio, você me corrija se eu estiver errado, ela, na palestra que ela deu no congresso lá em Indiana Leeds, na semana passada, ela comentou que a Índia está assumindo uma postura de liderança nos países emergentes, porque ela já identificou esse problema da economia digital, e com o Equalization Levy que ela criou, ela está obtendo uma arrecadação excelente. E é um problema que o Brasil não se deu conta. Essas propostas da CID Digital que vieram e da COFINS Digital, elas vieram como um mero copy-paste das propostas internacionais. Mas eu não vejo, por parte do Brasil, nenhum estudo para avaliar o potencial arrecadatório justamente desse novo nexo que o Brasil hoje não tem. Você até tem nos Estados Unidos algumas formas de você tributar na fonte uma relação que não tem fonte de produção nem fonte de pagamento nos Estados Unidos. Mas no Brasil você não tem isso.
se você não tem a fonte de pagamento passando por aqui, não tem nenhum procurador no Brasil e não tem nenhuma fonte de produção, o Brasil não consegue alcançar essa renda. E aí, na proposta do Tarcísio, ou talvez com consenso, o Brasil poderia chegar a esse ponto. Mas para isso você precisa ceder, é uma diplomacia. Essa discussão toda ela transcende a tributação internacional e ela chega no campo diplomático também. E o Brasil vai ter que ceder em alguns pontos para poder ganhar em outros, né? Mas o quanto isso vale numericamente, na minha opinião, o Brasil não sabe. Eu não sei se vocês já tiveram acesso a algum tipo de estudo que demonstre, por exemplo, qual é a renda que o Facebook poderia alocar ao Brasil, mas não aloca porque ela não passou por aqui. Não tem fonte de produção nem fonte de pagamento, só mercado, vamos dizer assim, que é a publicidade que o usuário do Facebook acessa, que foi contratada por uma empresa na Áustria para pagamento nos Estados Unidos, para apresentar aqui para minha filha quando ela estiver mexendo no tablet dela. Então, enfim, é uma provocação também. Dentro do Pilar 1, isso vai ser resolvido com o novo Nexus, né? Que, na verdade, você não precisa de ter presença física nenhuma. Você pode correr totalmente fora do território, desde que haja desde que você atinja um nível de vendas dentro do Estado, né? Mas, novamente, está dependente desse consenso continuar. A questão do Pilar 1, como eu disse anteriormente, é que o Nexus não é o que os estados estão discordando. Eles até concordam com isso. Eles estão ok, vamos colocar um novo Nexus, vamos ter uma nova presença digital. Eu posso tributar uma empresa. O grande problema central é na alocação de lucro para esse Nexus. E aí que estão as grandes divergências, né? O Equalization Levy é um ótimo exemplo de uma outra medida que tenta também tributar esses lucros excepcionais, esses lucros extraordinários. É uma outra forma do Estado tentar fazer parte desse cooperative surplus que é gerado. Então, assim, o que a gente vê é que a gente tem diversas medidas unilaterais sendo impostas. Você tem Digital Services, você tem Diverted Profits, você tem Equalization Levy, e você tem as propostas globais. O que eu acho que fica claro hoje é que, de um jeito ou de outro, nós vamos seguir nesse caminho de tentar tributar essas multinacionais, de tentar adquirir mais da receita que é gerada globalmente por esse tipo de atividade. O grande desafio, a meu ver, não é se as empresas vão ou não vão ser tributadas, mas quem vai tributar e se isso vai ser feito de forma unilateral, com todos os riscos envolvidos nisso, ou se isso vai ser feito de forma coordenada. Agora... Olha, eu não tenho dons sobrenaturais, mas, Tarcísio, eu posso estar falando uma besteira do mundo. Eu só queria adicionar um parênteses nessa tua última fala, e Chico também. Eu sei que todos os estudos apontam que 90% dos valores que envolvem o mercado, a economia, a digitalização da economia, vem de operações B2B. Assim, mas é uma aposta, tá? Eu fico imaginando o Brasil, 208 milhões de consumidores consumindo app no celular. Assim, hoje a gente já chegou a 60% da sociedade. A Doris deve ter o número certinho, porque a Doris é super conectada, ela está assistindo a gente. A gente teve um estudo agora que não só que as compras online por celulares, né, elas cresceram ao patamar do percentual de bancarização que a gente tem. Então, se eu não me engano, são 60 e poucos brasileiros consumindo. Eu fico imaginando quando chegar a mais de 100% B2C, o quanto ele vai ser expressivo e o quanto a gente vai começar a chegar naquele dilema, 69% da está dizendo, quanto a gente vai chegar no dilema, que é o dilema também da OCDE, que ela se pauta nos gigantes, até seguindo aquela lógica econômica de proteção às novas materialidades, à inovação, às startups, etc. Mas e quando a gente tiver 100% da população movimentando bilhões de reais em compras de aplicativos, mesmo que de startups ao redor do mundo? Sim, eu acho que isso vai entrar no radar com muita força do ponto de vista da economia, quando as empresas, as pessoas, ao invés de construir indústrias, começarem a vender projetos para se imprimir em casa. Sim, quando a economia ela se digitalizar mais, eu acho que a gente vai parar de olhar para o Google, para a Amazon, para o Facebook, para a Apple. Não vai deixar de olhar, mas a gente vai incluir no screen também
acho que a gente vai inserir milhões de outras empresas que estão vendendo para o nosso mercado consumidor. Eu acho que o B2C ele vai entrar no radar. Tiver espaço para elas, né? Porque esse que é o problema do controle de monopólio. O receio hoje é a gente acordar num mundo pós-pandêmico em que as únicas empresas que existem são essas e que não tem espaço para mais ninguém. Esse é um problema de economia também e direito à concorrência, né? Me lembra chegando na feira em São Paulo de softwares jurídicos. Aí tem lá a Thomson Reuters, gigante no meio da feira, várias empresas pequenininhas em stands vendendo os seus softwares. Aí você via assim, o software tal, não pequenininho, não, meu software ele faz a petição assim, sensada. Você vai na Thomson Reuters, o teu software, eu até uso o Legal One, ele tem essa funcionalidade. Não, mas está em desenvolvimento, em 6 meses vai estar pronto. Você já comprou um cara que fazia aquilo. Sim, ela vai engolindo todo mundo que está em volta, né? Que tem boas ideias, que traz uma inovação. Então você tem razão, Tarcísio, realmente. Legal, pessoal. A gente está se aproximando aí do final, já são 7h27. Combinado era a gente fazer mais ou menos 1h e 10 de debate e depois as perguntas e respostas. Queria agora perguntar ao Tarcísio e ao Felipe se vocês gostariam de apresentar algumas considerações finais para a gente dar um encerramento aí para o nosso evento de hoje. Bom, eu acho que eu já refrisei várias vezes aqui a ideia da proposta. Eu só volto a mencionar, eu vou apresentar dia 3 de agosto na UFPE, está no meu LinkedIn para quem tiver interesse. Legal. Eu vou trabalhar de direito tributário internacional e desenvolvimento sustentável, e aí eu vou tratar de outras propostas, além dessa do JEPTEX. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Tarcísio. Chico, foi um prazer. Obrigado, amigo, pelo convite. Sempre uma honra. Obrigado, Edgar, também, a todos do Get. Tarcísio, muito bom te rever. Né? Mais de um ano que eu não te via. Assim, tenho muito carinho lá pelo IBFD. Fiquei pouco, mas fui muito bem recebido por todos vocês, por você, pela Vanessa, Luiz Flávio estava lá na época, próprio João, enfim, todo mundo. Nossa, eu nunca estudei tanto na minha vida quanto eu estudei naquela época, de segunda a domingo, nem uma cerveja eu fui beber praticamente, então, assim, foi um período muito produtivo legal. E muito feliz em estar aqui, a gente tem que repetir a dose. Queria saudar, só para finalizar, Chico, além da Doris estar aqui, todos que estão nos assistindo, a Diana também, querida amiga de UERJ, também estuda Economia Digital, enfim, por ser amigo querido, o Tadeu Puretz, que é meu sócio, o Gustavo, que assistiu também, e todo mundo, né? Daria até para falar a Camila, o Eduardo, a Fernanda e o Marcos e o Wilson estão aqui nos assistindo. Obrigado a todos, boa noite, um abraço grande, foi uma honra. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Francisco. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.